A manhã em Roma era tranquila, mas carregada de expectativa. O sol iluminava as ruas do Vaticano, enquanto os fiéis se reuniam na Praça São Pedro para a tradicional audiência semanal com o Papa Leão XIV. Poucos sabiam que algo incomum estava prestes a acontecer. Dentro do apartamento papal, o Papa lia uma carta com atenção. Seus olhos, cansados, mas lúcidos, percorriam cada linha como se buscasse uma resposta silenciosa. A carta viera de um homem chamado Mateus, um antigo seminarista que abandonara a vida religiosa décadas atrás. Em suas palavras, havia dor, arrependimento e um pedido de encontro. "Santidade está na hora", disse o cardeal Álvares, seu secretário pessoal, entrando discretamente no aposento. O Papa dobrou a carta lentamente, colocou-a dentro de um pequeno relicário de prata e respondeu: "Hoje não farei audiência pública. Peça ao padre Bernardo que me acompanhe. Preciso falar com alguém do passado." O cardeal estranhou a decisão inesperada, mas obedeceu sem questionar. Fora treinado para isso. Obediência e discrição. Na sacristia da Capela Sistina, o Papa encontrou-se com o padre Bernardo, um velho amigo e confidente desde os tempos do Peru. Os dois caminharam até o jardim privativo, onde poucos tinham acesso. "Bernardo, você se lembra de Mateus?" O padre hesitou antes de responder. Como poderia esquecer? Ele foi quase como um irmão para nós durante aqueles anos em Chiclayo, mas desapareceu após o incêndio da paróquia. "Exatamente", disse o Papa com voz baixa. "E agora ele voltou. Deseja se encontrar comigo. Acho que preciso ouvir sua história." Bernardo observou o rosto do Papa. Havia algo ali além do dever pastoral. Talvez uma dívida pessoal ou uma ferida antiga que nunca cicatrizou. "Santidade, isso pode trazer complicações. Você é o vigário de Cristo. Não pode ser visto envolvido em assuntos tão emocionais." O Papa sorriu levemente. "Talvez seja exatamente por isso que preciso ir. Porque há muito tempo deixamos de ouvir os que sofrem em silêncio. Mateus precisa de mais do que perdão. Precisa saber que ainda faz parte da família de Deus." Bernardo abaixou a cabeça, compreendendo. Nas horas seguintes, os preparativos foram feitos às escondidas. O Papa trocou sua vestimenta oficial por roupas simples, assumindo a identidade de Padre Robert, nome pelo qual era conhecido antes de ser elevado ao Colégio dos Cardeais. Com apenas 2 guardas suíços disfarçados, partiu em direção à cidade de Gênova, onde Mateus residia sob outro nome. Ao longe, o sino da basílica tocou. Era o sinal de que a audiência pública fora cancelada. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns se perguntavam se o Papa estaria doente. Outros, mais atentos, sentiram que algo maior estava em andamento. E, de fato, estava. O carro deixou Roma para trás e seguiu pelas estradas sinuosas que levavam a Gênova. Dentro do veículo, o Papa Leão XIV, agora apenas Padre Robert, mantinha os olhos fechados, como se rezasse em silêncio. Sentado ao seu lado, Padre Bernardo observava a paisagem com uma expressão pensativa. "Ainda lembra da noite do incêndio?" perguntou o padre após alguns minutos de silêncio. O Papa abriu os olhos lentamente. Como poderia esquecer? As chamas consumiram a paróquia inteira, e quase Mateus também. Ele saiu ferido, mas sobreviveu. "O pior foi o que aconteceu depois", disse Bernardo, baixando o tom de voz. "O afastamento, a culpa, o silêncio. Eu devia ter feito mais", confessou o Papa, com um suspiro pesado. "Mas éramos jovens, inexperientes, e o bispo da época preferiu manter tudo em segredo. Preferiu proteger a imagem da igreja", completou Bernardo amargo. O Papa não respondeu imediatamente. Olhou pela janela e viu as montanhas cobertas de névoa ao longe. "Às vezes, Bernardo, penso que a maior fraqueza dos homens não é o pecado, mas o medo de enfrentá-lo, de confessá-lo, de curar-se dele." Bernardo sorriu com tristeza. "Pois espero que Mateus
Ainda acredite nessa possibilidade. Ao chegarem à cidade portuária, seguiram por ruas estreitas até um bairro modesto, onde uma pequena livraria católica servia como fachada para algo mais. Ali, Mateus trabalhava como voluntário há anos, sem revelar sua verdadeira identidade. Poucos sabiam quem ele realmente fora. Na porta da livraria, o Papa hesitou antes de entrar. Respirou fundo e cruzou o limiar. Mateus estava atrás do balcão arrumando livros. Ao erguer os olhos e ver o visitante, seu rosto empalideceu. Por um instante, pareceu que o tempo parara. Padre Robert, sussurrou, incrédulo. O Papa aproximou-se calmamente. Mateus, faz tanto tempo. Os dois homens ficaram se olhando por alguns segundos. Então, Mateus abaixou a cabeça. Não sei por que veio. Não mereço sua atenção. Você merece muito mais, respondeu o Papa com suavidade. Venha, vamos conversar. No pequeno escritório nos fundos da livraria, sentaram-se frente a frente. Entre eles, uma xícara de chá fumegante e uma barreira de lembranças dolorosas. Por que me abandonou? Perguntou Mateus, a voz embargada. Naquela noite, eu gritei por socorro, mas ninguém veio. Nem você, nem Deus. O Papa abaixou os olhos. Eu estava lá, Mateus. Tentei chegar até você, mas os guardas me impediram. Disseram que era perigoso. Mateus riu, amargo. Perigoso? Era minha vida em chamas. Eu sei, disse o Papa com firmeza. E nunca vou me perdoar por não ter insistido. Naquela época, as coisas eram diferentes. Havia regras, protocolos. A hierarquia falava mais alto. Mateus sacudiu a cabeça. E agora? Agora você pode mudar isso? O Papa olhou-o nos olhos. É por isso que estou aqui. Para ouvir. Para entender. E talvez começar a reparar. Silêncio. Um longo silêncio. Até que Mateus finalmente chorou. O choro de Mateus ecoou no pequeno escritório da livraria, misturando-se ao som distante das ondas batendo contra o cais. O Papa permaneceu em silêncio, deixando que as lágrimas do antigo seminarista lavassem anos de dor e mágoa acumuladas. Por muito tempo, disse Mateus, limpando os olhos com as costas da mão, eu odiei a igreja, odiei Deus, e mais do que tudo, odiei a mim mesmo por ter acreditado em algo maior. O Papa inclinou-se levemente para frente. Mateus, a fé não é uma promessa de que a vida será fácil. É a certeza de que mesmo na escuridão, nunca estamos sozinhos. Mateus sorriu sem humor. Isso soa bonito nas homilias. Mas naquela noite, quando o fogo subiu às paredes e eu fiquei preso dentro da sacristia, eu gritei por socorro. Ninguém veio. Nem você, nem Deus. Eu tentei, repetiu o Papa com voz calma, mas firme. Naquele dia, eu estava perto da porta lateral da igreja, tentando chegar até você. 2 guardas me impediram. Disseram que seria suicídio entrar. Eu lutei por isso, mas foi inútil. Mateus encarou-o com intensidade. E depois do incêndio, por que ninguém veio me procurar? Porque todos simplesmente me esqueceram. O Papa baixou os olhos por um instante. Houve pressões. O bispo da época preferiu encerrar o caso rapidamente. A imagem da igreja era a prioridade. Ele decidiu que o melhor era afastá-lo, discretamente. Mateus riu com amargura. Então eu virei um problema a ser esquecido. Você virou alguém que precisava de cuidado, de cura, respondeu o Papa. Infelizmente, nem sempre escolhemos os melhores caminhos. Mateus suspirou profundamente e levantou-se. Caminhou até a janela e observou o movimento na rua. Durante anos, eu carreguei a culpa por aquilo tudo. Pensei que, se tivesse sido mais rápido, mais corajoso, talvez eu tivesse conseguido sair antes. Talvez tivesse evitado o pior. O fogo não foi sua culpa, disse o Papa com suavidade. Foi um acidente, uma tragédia. E sim, houve falhas. Muitas. Mas não foi você. Mateus virou-se novamente para ele. E agora? Agora que está aqui, o que espera encontrar em mim?
Não espero nada, respondeu o Papa. Só vim ouvir. E talvez dizer algo que ninguém te disse naquela época. Você importa. Você sempre importou. Mateus sentou-se novamente. Parecia menor, como se anos de peso finalmente começassem a ceder. Quando eu saí da cidade, mudei meu nome. Tentei apagar todo o vestígio da minha vida anterior. Cheguei a estudar medicina. Trabalhei em clínicas pobres por alguns anos. Mas o vazio, ele sempre esteve ali. O vazio só pode ser preenchido com verdade, disse o Papa. E verdade exige coragem para enfrentar o passado. Mateus respirou fundo. Há algo que nunca contei a ninguém. Algo que aconteceu naquela noite. O Papa olhou-o com atenção. Estou aqui para ouvir. Mateus fechou os olhos por um momento. E então começou a falar. Naquela noite, eu não estava sozinho na igreja. O Papa Leão XIV e o Padre Bernardo permaneceram em silêncio, aguardando que Mateus prosseguisse. Naquela noite, eu não estava sozinho na igreja, repetiu ele, com a voz embargada. Havia uma criança dentro da sacristia. Um menino. O Papa ergueu levemente as sobrancelhas, surpreso. Uma criança? Perguntou Bernardo incrédulo. Mateus assentiu. Ele tinha uns 7 ou 8 anos. Chamava-se Gabriel. Era órfão, vivia nas ruas, mas vinha à paróquia todas as tardes para comer um pouco e ouvir as histórias do padre que me antecedeu. Eu nunca o vi ali tão tarde, até aquela noite. O que ele fazia lá? Perguntou o Papa, com serenidade. Estava chovendo muito. Acho que ele procurava abrigo. Encontrou-me arrumando os livros litúrgicos e pediu permissão para ficar até a chuva passar. Eu permiti. Deixei-o sentado num banco perto da porta lateral. Mateus fechou os olhos por um instante, como se revivesse aqueles momentos. Foi quando o fogo começou. Primeiro, foi apenas um cheiro forte de queimado. Depois veio a fumaça. Tentei sair com ele, mas a porta principal já estava tomada pelas chamas. Corremos para a sacristia, tentando encontrar outra saída, mas foi inútil. O menino desmaiou antes que eu conseguisse tirá-lo dali. O Papa inclinou-se mais para a frente. E depois, Mateus respirou fundo. Perdi a consciência também. Quando acordei, estava no hospital. Ninguém falou sobre o menino. Perguntei, insisti, mas ninguém sabia de nada. Como se ele nunca tivesse existido. O Papa e Bernardo trocaram olhares significativos. Você acha que ele morreu? Perguntou Bernardo suavemente. Mateus balançou a cabeça. Não sei. Parte de mim espera que sim, porque seria menos cruel do que saber que ele sobreviveu e viveu anos sem família, sem amor, por minha culpa. Mateus, disse o Papa com firmeza, você não teve culpa pelo incêndio, nem pela morte ou desaparecimento de Gabriel, se é que ele realmente existiu. Mateus riu com amargura. É fácil dizer isso agora, mas na época eu era responsável por ele. Deixei que ficasse dentro da igreja, mesmo sabendo que já era de noite. Se eu tivesse sido mais cuidadoso, ou se alguém tivesse apagado a vela que deixou cair perto das cortinas, interrompeu o Papa baixo. Mateus olhou para ele confuso. Como sabe disso? O Papa suspirou. Porque essa informação nunca foi tornada pública. Só quem esteve ali poderia saber. Mateus arregalou os olhos. Então, você sabia? Suspeitava, respondeu o Papa. Houve uma investigação sigilosa. Concluímos que o fogo provavelmente começou por acidente, mas o bispo decidiu encerrar o caso rapidamente. Disse que era melhor esquecer. Esquecer? Repetiu Mateus com raiva. E o menino? Quem pensou nele? Alguém pensou, disse uma voz vinda da porta do escritório. Os 3 homens viraram-se abruptamente. Parado ali, com um lenço cobrindo parte do rosto, estava um jovem homem de cerca de 30 anos. Seus olhos brilhavam, marejados. Sou Gabriel, disse ele com voz trêmula, e estou aqui para lembrá-los de mim. O silêncio no pequeno escritório da livraria era quase sagrado.
O Papa Leão XIV, o Padre Bernardo e Mateus olhavam para o homem que se identificara como Gabriel, sem saber o que dizer. Você é mesmo ele? Perguntou Mateus com a voz trêmula. Gabriel removeu o lenço que cobria parte de seu rosto, revelando cicatrizes leves nas bochechas e um olhar profundo, carregado de lembranças. Eu não me lembro muito bem do meu nome verdadeiro, respondeu ele, mas cresci ouvindo histórias sobre um incêndio, sobre uma igreja e sobre um padre jovem que tentou me salvar. Mateus levantou-se abruptamente, os olhos marejados. Então você sobreviveu? Gabriel assentiu lentamente. Por pouco, fui resgatado por um bombeiro que entrou na sacristia depois que as chamas já estavam controladas. Estava inconsciente. Sofri queimaduras leves, mas nada grave. Aos poucos, fui adotado por uma família que nunca soube de onde eu viera. O Papa observava cada gesto, cada pausa. Sua expressão era de compaixão e surpresa contida. E como nos encontrou? Perguntou Bernardo. Gabriel caminhou até a mesa e pousou uma pequena fotografia amarelada sobre ela. Era uma imagem antiga da paróquia de Chiclayo, tirada antes do incêndio. No canto estava Mateus, sorrindo ao lado de alguns fiéis. Há anos comecei a sentir algo dentro de mim, uma lacuna, um vazio. Comecei a procurar respostas. Perguntei aos meus pais adotivos, mas eles sabiam tão pouco quanto eu. Até que encontrei essa foto em um arquivo esquecido de um orfanato antigo. Reconheci o rosto dele imediatamente. Mateus aproximou-se e pegou a foto com cuidado. Seus dedos tremiam. Nunca imaginei que você tivesse sobrevivido, disse ele emocionado. Todos acreditavam que você havia desaparecido, que talvez eu estivesse morto, completou Gabriel com suavidade. Eu sei, e durante muito tempo senti-me assim, morto por dentro, como se minha história tivesse sido apagada. O Papa ergueu os olhos para ele. E agora? O que te trouxe aqui, diante de nós? Gabriel respirou fundo. Perdão, preciso entender o que aconteceu. Preciso saber se houve culpa, se houve abandono, ou se, de alguma forma, Deus esteve comigo naquela noite. Mateus abaixou a cabeça. Eu queria ter feito mais, confessou. Queria ter impedido que tudo aquilo acontecesse. Nenhum de nós pode mudar o passado, disse o Papa com serenidade. Mas podemos escolher como lidamos com ele. Podemos deixar que ele nos aprisione, ou podemos permitir que ele nos liberte. Gabriel olhou para o Papa com atenção. É isso que o senhor faz? Liberta pessoas do passado? O Papa sorriu levemente. Não tenho esse poder, mas acredito que, quando nos abrimos à verdade, quando buscamos o perdão e a reconciliação, Deus age. Ele transforma dor em esperança, culpa em cura, silêncio novamente. Um silêncio pesado, mas necessário. Foi Mateus quem o rompeu. Gabriel, posso chamá-lo assim? O jovem acenou com a cabeça. Claro. Mateus respirou fundo. Sei que palavras não podem reparar o que aconteceu, mas quero que saiba, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Teria gritado mais alto, teria lutado para sair com você, teria feito qualquer coisa para protegê-lo. Gabriel olhou-o nos olhos. Eu acredito em você. E então, pela primeira vez, um sorriso sincero iluminou o rosto de Mateus. O Papa observou aquele momento com gratidão. Sabia que ainda havia muito a ser descoberto, muitas feridas a serem tratadas. Mas ali, naquela sala modesta, algo importante havia começado: a redenção. O sol começava a se pôr sobre Gênova, pintando o céu com tons dourados e rosados. Dentro da livraria, o clima ainda era de emoção contida. Mateus e Gabriel estavam sentados um ao lado do outro, como dois estranhos que, de repente, descobriam ter uma história em comum. O Papa Leão XIV observava-os com serenidade, enquanto o Padre Bernardo servia mais chá. Há algo que preciso entender, disse Gabriel, rompendo o silêncio.
Por que ninguém procurou saber o que aconteceu comigo depois do incêndio? Mateus abaixou os olhos, envergonhado. Eu tentei. Quando acordei no hospital, perguntei por você. Mas as pessoas falavam como se não soubessem de nada. Alguns diziam que eu devia estar confuso por causa do fogo. Outros nem me respondiam direito. E o bispo? Perguntou o Papa com voz calma. Ele sabia? Gabriel assentiu. Sim, pelo menos acho que sim. Um padre veio me visitar alguns dias depois. Disse que o bispo estava ciente do meu estado, mas que achava melhor esquecer tudo, que seria doloroso demais para todos se voltássemos a falar sobre aquilo. Mateus ergueu o rosto incrédulo. Esquecer? Como alguém pode pedir isso? Muitas vezes, respondeu o Papa, a Igreja buscou proteger sua imagem antes de cuidar das pessoas. Foi um erro que pagamos até hoje. Bernardo pigarreou levemente. Se essa informação foi mantida em segredo, como você conseguiu encontrar Mateus? Gabriel pegou novamente a fotografia antiga da paróquia. Não foi fácil. Comecei a investigar há alguns anos, quando comecei a sentir que algo dentro de mim precisava ser preenchido. Procurei registros antigos, conversei com pessoas que viveram naquela época, e então encontrei uma freira idosa que trabalhou na diocese. Ela me contou sobre Mateus, sobre o quanto ele sofreu após o incêndio, sobre como ele desapareceu logo depois. Mateus respirou fundo. Eu fugi. Era tudo tão pesado. A culpa, o silêncio, a indiferença. Eu não aguentava mais. E agora? Perguntou Gabriel, olhando-o nos olhos. Agora que me encontrou, o que vai fazer? Mateus sorriu levemente. Não sei, mas talvez possamos começar de novo. Nesse momento, o celular do Papa tocou discretamente. Ele olhou para o visor e viu que era o cardeal Alvarez, seu secretário pessoal no Vaticano. Preciso atender, disse levantando-se. Ao sair do escritório, caminhou até um canto mais afastado da livraria e atendeu. Sim, cardeal. Do outro lado da linha, a voz de Alvarez soava tensa. Santidade, estamos com um problema. Uma câmera de segurança capturou o carro oficial deixando Roma. Alguém percebeu que o senhor saiu sem escolta formal. Há rumores circulando nas redes sociais. Alguns jornalistas já estão especulando onde o senhor está. O Papa suspirou. Entendo. Peça aos assessores que mantenham a calma. Não é necessário criar alarde. Volto amanhã. Mas, santidade, há mais uma coisa. O quê? Um grupo de fiéis fez uma petição online pedindo que o senhor venha ao vilarejo de San Lázaro. Dizem que estão sofrendo com uma crise de água e seca prolongada. Pedem uma bênção especial, ou ao menos uma visita. O Papa permaneceu em silêncio por um instante. San Lázaro, repetiu baixinho. É onde tudo começou. Alvarez hesitou. Santidade? Peça que preparem um helicóptero para amanhã de manhã. Vamos até lá. Mas o Conselho dos Cardeais não aprovará isso sem explicações. Então diga a eles que preciso ver com meus próprios olhos o que está acontecendo. E diga também que a fé não vive apenas dentro dos muros do Vaticano. Vive nas ruas, nos corações das pessoas simples. Após desligar, o Papa retornou ao escritório. Mateus e Gabriel olharam para ele com expectativa. Preciso ir embora amanhã, anunciou. Mas antes, vou visitar um lugar muito especial. Um lugar onde tudo começou para mim. Mateus franziu o senho. San Lázaro? O Papa sorriu. Sim, você se lembra? Mateus assentiu lentamente. Claro que sim. Foi lá que nos conhecemos. Foi lá que tudo mudou. Gabriel olhou entre os dois, curioso. Posso ir com vocês? O Papa encarou-o com ternura. Se quiser, Gabriel. Este é o seu lugar também. O helicóptero do Vaticano sobrevoava as montanhas que cercavam San Lázaro, um pequeno vilarejo esquecido no sul da Itália. A paisagem era desoladora. Campos ressecos, riachos secos e uma terra que parecia implorar por chuva. Do alto, o Papa Leão XIV observava com atenção, enquanto Mateus, Gabriel e o padre Bernardo permaneciam em silêncio.
Faz tanto tempo, murmurou o Papa, quase para si mesmo. Mateus olhou pela janela e reconheceu os contornos familiares daquelas ruas estreitas. Parece que nada mudou, disse ele com um misto de nostalgia e tristeza. Gabriel, sentado entre os dois, perguntou: o que este lugar representa para vocês? O Papa sorriu levemente. Aqui foi onde comecei a entender o verdadeiro significado do serviço. Não como algo grandioso, mas como gestos simples, pão partilhado, palavras ouvidas com paciência, mãos estendidas a quem sofria. Bernardo assentiu. E foi aqui que vimos pela primeira vez como a fé pode se manifestar na resistência dos pobres. Apesar da fome, da seca, da negligência das autoridades, o povo continuava rezando, continuava esperando. O helicóptero pousou num pequeno campo improvisado às margens do vilarejo. Ao saírem, foram recebidos por um grupo de moradores, liderados pelo prefeito local e pela irmã Clara, uma religiosa idosa que servia como médica e conselheira da comunidade. Santidade, disse o prefeito nervoso. É uma honra recebê-lo. Não esperávamos sua visita tão cedo. Eu vim porque ouvi seu clamor, respondeu o Papa com simplicidade. E porque São Lázaro sempre terá um lugar especial no meu coração. A irmã Clara aproximou-se com um sorriso gentil. Bem-vindo de volta, Padre Robert. O Papa abraçou-a com carinho. Há quanto tempo, irmã? Como tem passado? Ela suspirou. Com dificuldade. A seca está durando mais do que qualquer um de nós imaginou. As pessoas estão cansadas. Alguns já começaram a abandonar o vilarejo. Enquanto caminhavam pelas ruas, o Papa conversava com as crianças, distribuía bênçãos e escutava os relatos das famílias. Em cada rosto, lia uma história de resistência e fé. Na praça central, diante da pequena igreja de pedra, o Papa parou e virou-se para o povo reunido. Vocês não estão sozinhos, disse com voz firme. Nem no céu, nem na terra. Deus não nos abandona, assim como não abandonou este lugar. Mas precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos ser instrumentos da misericórdia de Deus. Um homem idoso levantou a mão. Mas, santidade, e a água? O que faremos sem ela? O Papa olhou ao redor. Depois, voltou-se para Mateus e Gabriel. Vocês sabem onde está o poço antigo? Mateus franziu o senho. Acho que sim. Ficava atrás da igreja, mas dizem que secou há anos. Então vamos ver com nossos próprios olhos, disse o Papa. Guiados por alguns jovens do vilarejo, o grupo seguiu até o local. Entre mato e entulho estava lá, uma estrutura de pedra quase coberta pela vegetação. O Papa ajoelhou-se e tocou a borda. Ajuda-me, pediu a Gabriel. Juntos começaram a limpar a entrada do poço. Um por um, os presentes se juntaram à tarefa. Enquanto trabalhavam, o sol lançava raios dourados sobre o chão seco. Depois de muito esforço, um dos homens abaixou-se e gritou: "A água! Não é muito, mas está lá!" Uma onda de emoção percorreu o grupo. Crianças correram para ver, adultos choravam de alívio. O Papa ergueu os olhos para o céu. A esperança, disse ele, nunca morre. Ela só espera o momento certo para brotar. Mateus olhou para o Papa, depois para Gabriel. Sorriu. Talvez, disse baixo, este tenha sido o motivo de tudo isso. A noite caíra sobre São Lázaro, e a pequena praça do vilarejo estava iluminada por velas e lanternas improvisadas. O povo havia se reunido na igreja para uma celebração simples, quase íntima, conduzida pelo Papa Leão XIV. Não havia luxo, não havia pompa, apenas fé viva, expressa em cânticos, lágrimas e abraços. Mateus e Gabriel estavam sentados nos últimos bancos, observando o Papa celebrar a missa com as mãos calejadas de quem já carregou cruzes reais e simbólicas. A homilia foi breve, mas profunda. Hoje, Deus nos lembra que não precisamos de grandes milagres para crer. Às vezes, um fio de água é suficiente para restaurar a esperança. Um encontro inesperado pode ser o começo da cura. E mesmo em tempos secos, o Espírito Santo sopra onde quer.
Ao final da celebração, o Papa aproximou-se dos dois. Como estão se sentindo? Perguntou com um sorriso cansado, mas sincero. Gabriel respondeu primeiro. É estranho dizer isso, mas me sinto como se tivesse voltado para casa, mesmo sem saber exatamente qual é ela. Mateus concordou com a cabeça. Para mim também. Há tanto tempo eu tentava esquecer tudo isso, e agora percebo que era aqui que deveria ter voltado há muito tempo. O Papa sentou-se ao lado deles. Às vezes fugimos das coisas que mais precisamos enfrentar, mas Deus é paciente. Ele espera até que estejamos prontos. Silêncio, apenas o som das velas tremeluzindo e do vento suave entrando pelas janelas abertas. Foi Irmã Clara quem trouxe uma notícia inesperada. Santidade, disse aproximando-se. Chegou uma ligação urgente do Vaticano. Parece que a imprensa descobriu sua visita a Gênova e depois a San Lázaro. Estão fazendo especulações. Alguns jornalistas já estão vindo para cá. O Papa suspirou, mas não pareceu surpreso. Que venham. Não tenho nada a esconder. Bernardo, que ouvira a conversa, aproximou-se discretamente. Santidade, o cardeal Álvares está preocupado. Ele diz que alguns membros do Colégio dos Cardeais acham que sua ausência prolongada pode gerar desconfiança. Alguns chamam sua atitude de irresponsável, outros de inadequada para o cargo. Mateus arqueou as sobrancelhas. Inadequada? Por quê? Porque não seguiu o protocolo, explicou Bernardo. Um papa não viaja sem escolta formal. Não se mistura com desconhecidos, não entra em polêmicas emocionais. O Papa riu baixinho. Então talvez seja hora de repensar o que significa ser Papa. Gabriel olhou-o com admiração. Isso é algo que poucos ousariam dizer. Naquela mesma noite, o grupo decidiu passar mais um dia no vilarejo antes de retornar a Roma. Enquanto Mateus ajudava os jovens a organizar um sistema básico de distribuição da água encontrada no poço antigo, Gabriel caminhou com o Papa até o alto da colina que dava vista para San Lázaro. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pediu Gabriel. Claro, respondeu o Papa. Por que você veio até mim, até Mateus? Qual é o verdadeiro motivo disso tudo? O Papa olhou para o horizonte, onde as estrelas começavam a brilhar timidamente. Há muitos anos, quando ainda era apenas um jovem padre, aprendi uma lição que nunca esqueci. Um velho bispo me disse: filho, cuidar da igreja não é apenas governar, é escutar, é sentir, é amar. Gabriel permaneceu em silêncio. Eu vim porque precisava lembrar disso, continuou o Papa. Vim porque, às vezes, nos perdemos dentro dos palácios e esquecemos que a verdadeira igreja vive nas ruas, nos pobres, nos feridos. E vocês dois, vocês são parte dessa lembrança. Gabriel abaixou os olhos, emocionado. E o que acontece agora? O Papa sorriu. Agora, seguimos juntos, onde quer que o Espírito nos leve. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol iluminaram as ruas de San Lázaro, mas a paz do vilarejo estava prestes a ser perturbada. Jornalistas e câmeras chegavam em pequenos grupos, vindos de diferentes partes da Itália e até de outros países. A imprensa internacional começava a cercar o pequeno vilarejo, trazendo consigo uma pressão que o Papa Leão XIV não esperava tão cedo. Dentro da igreja, o Papa despachava com o padre Bernardo e seu secretário pessoal, cardeal Álvares, que havia chegado durante a madrugada. Santidade, disse Álvares, baixo, para não atrair a atenção dos moradores. Há uma crescente onda de críticas dentro do Vaticano. Alguns cardeais estão usando palavras duras. Dizem que sua ausência prolongada causa insegurança na igreja, que você está agindo de forma emocional e improvisada. O Papa olhou para ele com serenidade. E isso é um crime? Álvares hesitou. Não, claro que não. Mas há quem pense que sua imagem precisa ser protegida, que suas ações precisam seguir um padrão mais institucional. O Papa levantou-se lentamente. Quer dizer protocolar, formal, distante. Bernardo pigarreou delicadamente. Santidade, entendo a preocupação deles.
A expectativa sobre o novo Papa é enorme. O mundo inteiro observa cada gesto seu. O Papa caminhou até a porta da igreja e olhou para fora. Pôde ver Mateus e Gabriel ajudando os jovens do vilarejo a organizar o sistema de distribuição de água. Crianças brincavam perto do poço recém-descoberto. Um velho tocava violino, sentado à sombra de uma árvore. "Bernardo", disse o Papa, sem desviar o olhar, "essas pessoas não me esperavam. Elas não pediram discursos ou pompa. Pediram apenas que eu estivesse aqui." Bernardo aproximou-se dele. "E se não voltarmos ao Vaticano agora? Se continuarmos nossa jornada?" O Papa virou-se para ele com um sorriso leve. "É exatamente isso que farei, mas não por rebeldia, nem por desafio. Porque esta é a vontade de Deus, estar onde Ele deseja que eu esteja." Nesse momento, irmã Clara entrou na igreja acompanhada de uma jovem freira. "Santidade, há uma família que gostaria de falar com o senhor. São novos no vilarejo. Chegaram há poucas semanas, fugindo de outra região devastada pela seca." O Papa acenou com a cabeça. "Claro, leve-me até eles." No pequeno centro comunitário, 3 pessoas esperavam. Um casal idoso e uma menina de cerca de 10 anos. Quando o Papa entrou, todos se levantaram respeitosamente. "Bem-vindos", disse ele com simplicidade. A mulher, visivelmente emocionada, tomou coragem. "Santidade, viemos de muito longe, perdemos tudo, nossa terra secou, nossos animais morreram. Fugimos como puderemos." O Papa fez sinal para que sentassem. "Conte-me mais." Ela respirou fundo. "Viemos de uma vila chamada Santa Teresa. É um lugar parecido com este, humilde, cheio de fé. Mas o povo está sofrendo. Precisa de ajuda, de esperança, de oração." O Papa ouviu com atenção, enquanto Gabriel e Mateus permaneciam atrás, calados. "Há quanto tempo não chove por lá?" perguntou Bernardo. "Mais de 2 anos", respondeu o homem. "As autoridades prometeram ajuda, mas nada veio. As crianças adoecem, os idosos enfraquecem. A fé, alguns já duvidam." O Papa ergueu os olhos para o teto de madeira do abrigo. "A dúvida faz parte da jornada humana, mas a fé nasce justamente quando tudo parece perdido." Silêncio. "Eu irei até Santa Teresa", anunciou inesperadamente. Mateus e Bernardo trocaram olhares surpresos. "Santidade", disse Bernardo. "O Vaticano nunca aprovará essa decisão sem um plano." "Então vamos fazer um", cortou o Papa com firmeza. "Hoje mesmo, partiremos amanhã", irmã Clara sorriu discretamente. "Parece que São Lázaro não será o único vilarejo a receber uma visita inesperada." O Papa virou-se para Gabriel. "E você ainda quer continuar conosco?" Gabriel assentiu com os olhos brilhantes. "Nunca me senti tão certo de alguma coisa." O sol já estava alto quando o pequeno comboio deixou São Lázaro para trás. O Papa Leão XIV, Mateus, Gabriel, Padre Bernardo e alguns assistentes viajavam em veículos simples rumo a Santa Teresa, uma vila esquecida nos confins do sul da Itália. A estrada era longa, mas o clima dentro dos carros era de expectativa e oração. Dentro do veículo principal, o Papa lia um pequeno evangelho de bolso, enquanto Bernardo observava o movimento das redes sociais no celular. "Santidade", disse ele após alguns minutos. "As notícias sobre sua viagem estão se espalhando. Alguns jornais chamaram sua atitude de revolucionária. Outros, não tão gentilmente." O Papa ergueu os olhos do livro. "E o que diz o Vaticano?" Bernardo hesitou. "Há divisão. Alguns cardeais estão apoiando seu gesto de proximidade com o povo, mas outros consideram isso uma ameaça à estabilidade da igreja. Dizem que o senhor está agindo sem consulta, sem protocolo, sem medo", completou o Papa com um sorriso sereno. Bernardo suspirou. "É isso que mais assusta a alguns." Mateus, que ouvia calado do banco de trás, inclinou-se para a frente. "Talvez seja exatamente por isso que o povo o ama tanto, porque você não tem medo." Gabriel, sentado ao seu lado, concordou com a cabeça. "Eu nunca imaginei que veria um papa viajando como um simples padre",
conversando com as pessoas como se fossem família. Isso é diferente. O Papa fechou o Evangelho e guardou-o no bolso interno da batina. Não sou diferente. Sou apenas fiel ao meu chamado. Servir, não governar. Amar, não julgar. Estar presente, não distante. O silêncio voltou a reinar dentro do carro, quebrado apenas pelo murmúrio do vento entrando pelas janelas entreabertas. Após horas de estrada, avistaram finalmente Santa Teresa. A paisagem era desoladora. Campos ressecos, árvores mortas e casas abandonadas. Mesmo assim, havia vida. Pessoas nas ruas, crianças correndo, velhos sentados à sombra de paredes rachadas. Na entrada da vila, uma multidão modesta esperava. Entre eles, padres locais, freiras e lideranças comunitárias. Ao reconhecer o Papa, muitos caíram de joelhos. Outros choravam. Um homem idoso aproximou-se e com voz embargada falou: Santidade, há muito tempo esperávamos por alguém que nos visse, que soubesse que ainda existimos. O Papa desceu do carro e caminhou até ele. Com ternura, tomou suas mãos entre as suas. Você não está sozinho, disse baixinho. Ninguém aqui está. Erguendo os olhos para a multidão, continuou. Vim até vocês porque Deus me trouxe até aqui. Ele me lembra que a fé vive onde há sofrimento, que a esperança cresce mesmo na terra mais seca. Os aplausos foram discretos, quase tímidos, mas cheios de significado. Durante o dia todo, o Papa visitou famílias, rezou com os doentes, abençoou crianças e escutou histórias de dor e resistência. Em cada rosto, lia uma parte da própria história. À noite, numa pequena capela improvisada, celebrou uma missa sob as estrelas. Não havia altar formal, nem paramentos luxuosos. Apenas pão, vinho e corações sedentos de luz. Ao final da celebração, o Papa virou-se para o povo reunido. Vocês são minha igreja, disse com firmeza. Não as pedras frias dos palácios, nem os discursos das cúrias. A verdadeira igreja é esta, gente que sofre, que espera, que crê mesmo sem entender. Mateus e Gabriel trocaram olhares. Ambos sabiam. Aquilo era maior do que imaginavam. E talvez, só talvez, aquilo fosse apenas o começo. A noite em Santa Teresa era silenciosa, mas carregada de emoção. Após a celebração sob as estrelas, o Papa Leão XIV caminhava lentamente pelas ruas da vila, acompanhado apenas por Mateus e Gabriel. A lua cheia iluminava o chão rachado, como se quisesse lembrar que até mesmo na mais profunda seca havia luz. Nunca imaginei que veria um Papa andando descalço entre os pobres, disse Gabriel, observando os pés do Papa, que havia tirado os sapatos para sentir a terra sob si. O Papa sorriu levemente. Os pés de Jesus também tocaram o chão onde os pobres caminhavam. Por que eu não faria o mesmo? Mateus olhou ao redor. Este lugar é como São Lázaro, mas ainda mais esquecido. Nenhum lugar é esquecido por Deus, respondeu o Papa. Só precisamos lembrar isso uns aos outros. Pararam diante de uma pequena casa de pedra, onde uma família abrigava crianças órfãs da seca. Uma mulher idosa veio à porta e convidou-os a entrar. Dentro havia poucos móveis, mas muita vida. Crianças dormindo em redes improvisadas, livros gastos sobre uma mesa de madeira e uma imagem antiga de Nossa Senhora pendurada na parede. O Papa aproximou-se da imagem e fez o sinal da cruz. Depois, virou-se para a mulher. Como você mantém a esperança? Ela sorriu com tristeza. Não é fácil. Às vezes, pergunto a Deus por que permite que sofram tanto. Mas sempre que penso em desistir, vejo os olhos dessas crianças. E neles, vejo o rosto de Cristo. O Papa abaixou-se e tocou suavemente a cabeça de uma menina adormecida. Você é uma santa sem título, disse baixinho. Ao saírem da casa, o céu estava limpo e as estrelas brilhavam intensamente. O ar fresco da noite trouxe consigo um sentimento de paz. Gabriel respirou fundo. É estranho. Desde que o conheci, tenho sentido algo diferente.
como se uma parte de mim que estava perdida estivesse voltando. Mateus olhou-o com carinho. Talvez seja porque está. E você? Como se sente? Perguntou Gabriel. Mateus hesitou antes de responder. Há muito tempo, eu achava que minha história tinha terminado, que eu era um homem marcado pelo passado. Hoje, percebo que o passado só me define se eu permitir. E talvez, por fim, eu esteja pronto para deixar que outra coisa me defina. O Papa sorriu. A fé é isso. É deixar que Deus escreva uma nova página, mesmo quando achamos que já não há mais páginas sobrando. Foi então que Bernardo apareceu, trazendo notícias urgentes. Santidade, chegou uma mensagem do Vaticano. O Conselho dos Cardeais convocou uma reunião extraordinária. Dizem que sua ausência prolongada está causando instabilidade. Alguns estão falando em medidas mais drásticas. O Papa não pareceu surpreso. O que eles querem é que eu volte para dentro dos muros, para longe do povo. Bernardo assentiu com relutância. Alguns dizem que seu comportamento recente pode ser interpretado como uma renúncia indireta ao cargo. Mateus arregalou os olhos. Renúncia? Ele não renunciou a nada. Gabriel cruzou os braços. Isso é absurdo. O Papa, porém, permaneceu tranquilo. Deixe-os falar. Tem direito à preocupação. Mas meu coração está aqui, com as pessoas simples, com aqueles que sofrem em silêncio, com aqueles que, como Mateus e Gabriel, carregam feridas antigas e buscam cura. Bernardo abaixou a cabeça. O que devemos fazer? O Papa olhou novamente para o céu estrelado. Vou retornar ao Vaticano. Não por medo, não por pressão, mas porque preciso dizer pessoalmente o que Deus colocou no meu coração. Mateus e Gabriel trocaram olhares. E nós? Perguntou Gabriel. O Papa sorriu. Vocês virão comigo. Esta é a sua jornada também. O helicóptero do Vaticano sobrevoava Roma ao raiar do dia. Do alto, a cidade parecia imutável. Suas ruas movimentadas, suas praças cheias de turistas, as cúpulas douradas refletindo os primeiros raios de sol. Mas dentro da aeronave, o coração do Papa Leão XIV batia diferente. Não com medo, mas com determinação. Ao seu lado, Mateus e Gabriel observavam em silêncio. Padre Bernardo lia uma cópia do discurso que o Papa preparara para o Conselho dos Cardeais. A tensão era palpável, mas havia também serenidade. Você tem certeza disso? Perguntou Bernardo baixo. O Papa olhou pela janela. Nunca estive tão certo de algo na vida. Quando pousaram no heliporto do Vaticano, uma multidão já se reunia fora dos muros. Fiéis, curiosos, jornalistas. Alguns seguravam cartazes com mensagens de apoio. Obrigado por estar com o povo. Você é nosso pastor. Não deixe que o protocolo apague sua voz. Dentro do Palácio Apostólico, o ambiente era mais frio. O Conselho dos Cardeais aguardava em sessão extraordinária. No centro da sala, ricamente decorada, o Papa entrou sozinho. Mateus e Gabriel ficaram à porta, como testemunhas mudas. Os cardeais, sentados em semicírculo, mantiveram expressões neutras. O cardeal Moretti, um dos mais antigos, tomou a palavra. Santidade, esperamos uma explicação clara sobre seus atos recentes. Sua ausência prolongada, suas viagens não autorizadas, elas geraram insegurança, até mesmo desconfiança. O Papa respirou fundo. Vim aqui não para me justificar, mas para compartilhar o que Deus colocou no meu coração. E o que ele me mostrou foi simples. A Igreja precisa voltar às raízes, às ruas, às pessoas, à fé viva. Um murmúrio percorreu a sala. Durante séculos fomos chamados a governar, a organizar, a administrar, mas esquecemos nossa missão essencial: servir, amar, estar com os que sofrem. O cardeal Alvarez, seu velho amigo, falou: Santidade, entendemos sua intenção, mas há regras, protocolos, estruturas necessárias. As estruturas são importantes, interrompeu o Papa, mas elas devem servir à alma da Igreja, não substituí-la. Um prédio vazio não abriga ninguém. Uma fé sem amor não salva ninguém.
Silêncio. Hoje venho propor algo simples, continuou. Que cada bispo, cada sacerdote, cada fiel saia de suas torres e caminhe entre o povo. Que ouçam os gritos dos pobres, das crianças abandonadas, dos idosos esquecidos. Que aprendam com eles o verdadeiro significado da presença de Deus. Cardeal Moretti ergueu uma sobrancelha. E isso significa que o senhor pretende continuar suas ações, independentemente das consequências? O Papa sorriu levemente. Significa que sou servo de Cristo antes de ser servo de qualquer instituição. A reunião terminou horas depois. Não houve condenações, nem punições. Houve respeito, dúvida e, para alguns, uma nova compreensão. Naquela noite, o Papa subiu ao balcão da Basílica para uma mensagem global transmitida ao vivo. Milhões assistiram ao redor do mundo. Meus irmãos e irmãs, disse ele com suavidade, hoje quero dizer algo simples. A fé não vive apenas nos templos. Ela vive nas mãos que se ajudam, nos corações que se abrem, nas lágrimas que se secam. Se você deseja encontrar Deus, comece olhando ao seu redor, porque é ali que Ele está. Mateus e Gabriel assistiam da sacristia. Ambos sabiam, aquilo era maior do que imaginavam. E talvez, só talvez, essa fosse a mudança que o mundo tanto precisava. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E agora, queremos ouvir você. Qual foi o momento que mais emocionou você nesta história? Deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.